para vocês que mais uma vez a palavra de Deus ela foi uma palavra profética de Deus, foi cumprida na minha vida. Há mais de 20 anos atrás, eu estava no ciclo de oração, eu fui forjado no ciclo de oração, nas vigílias, nos evangelismos, de rua. E eu me lembro que desse ciclo de oração, eu estava de sandália havaiana. Hoje é um luxo ter sandália havaiana, mas antigamente era um ciclo de simplicidade. E eu me lembro morando ali no morro de. Era o nome do lugar, era Alto Bom Viver, mas viver ali era uma prova. Era um verdadeiro Lodebar. E que dia maravilhoso aquele ciclo de oração. Porque eu me lembro, pastor, que alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu tinha sido tocado pelo Santo Espírito de Deus. Quando eu me lembro disso, eu me alegro muito, porque aquele dia, sem dúvida, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me lembro que era um morro tão grande para eu descer, que eu não sei como eu conseguia chegar na igreja naquela velocidade. Foi no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, numa EBD, uma escola dominical. Então, esse foi a minha forja. O círculo de oração, as vigílias, as EBDs da vida. Essa foi a forja da minha vida. E eu me lembro naquele dia, quando eu desci, eu sou muito simples, e Deus falou comigo naquele dia, usando um pastor, saudosa memória, pastor Osmano, lá da cidade de... Ele era do norte do país, aquela região ali de... Não sei se era Manaus, não esqueci o nome até do estado, que é tão longe que eu esqueci. E eu me lembro como hoje que ele falou, ele disse, você aí, eu estava no fundo, estava atrás de outras pessoas, e eu até pensei que era uma pessoa que estava na frente, ele disse, não, é você mesmo aí. Eu vi na sua cabeça uma Bíblia aberta. E Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou. E vai te fazer assentar no meio de príncipes. Por isso que eu disse que hoje se cumpriu mais uma vez a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Tanto que quando nós vamos ler ali no livro de Mateus em diante, sempre vai dizer para que se cumprisse o que o profeta X disse. Porque Deus, ele vela pela palavra. E ele falou várias vezes, inclusive esses dias a gente citou o Isaías 9,6, E um filho se nos deu, ele nos deu presente. E a Bíblia é clara em dizer, nesses livros do Novo Testamento, que para que se cumprisse o que o profeta... Então, Deus, ele sempre teve cuidado com isso, de cumprir a palavra dele. E assim, mais uma vez, eu quero louvar a ele e adorar o nome dele, porque hoje, mais uma vez, essa palavra de Deus foi cumprida. E aí, para encerrar, pastor, eu quero adorar a Deus, porque quando o senhor começou a falar aqui, eu me lembrei desse dia, que é o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu tive um encontro com Cristo e o Senhor me selou no batismo do Espírito Santo. E eu me lembro que eu estava em minha casa, era um morro, você não tem noção. E aí eu vi aquela voz do Espírito Santo cantando uma música e eu sem saber, sem entender, porque naquela época eu não entendia, menino, adolescente, e cantando aquela música que vocês não conheciam aqui, que é da nossa época, de José de Paula. Há uma fonte que não para de jorrar. Quem será essa fonte? Qual será essa fonte? Essa fonte é Jesus. Aí ele fala do caminho. Há um caminho. Esse caminho é Jesus. Então hoje eu estou muito realizado de conhecer mais uma família de Cristo. É um privilégio muito grande. Eu tenho falado com os pastores que Deus me chamou para um ministério difícil, árduo, mas maravilhoso. Lidar com pastores, príncipes, homens que foram chamados para cuidar de vida. E eu digo, pastor, em algumas confraternizações que Deus nos permitiu estar presente, eu quero transmitir essa mensagem para vocês. Ser pastor em uma capital, como Salvador, como demais outras capitais, não é que seja fácil, mas é mais confortável. Ser pastor em um interior, em uma cidade como Jequié, como tantas outras que eu tenho ido, não é fácil. Eu digo isso porque eu tenho muitos amigos pastores, bispos, apóstolos, e eu convivo todos os dias da minha vida com esse homem.
E eu sei o que é lidar com gente. E vocês lidam com a base. Às vezes eu lido com pastores, com artistas, com pastores, prefeitos, etc. Mas vocês lidam com a base. Que são pessoas que Deus deu a vocês para cuidar. Então eu oro por vocês todos os dias. Eu peço a Deus que Deus continue abrindo entendimento, continue dando ânimo, porque eu sei que não é fácil. Às vezes os liderados olham para pastores, bispos, e olham para vocês como se fossem super-homens, super-mulheres. E vocês não são. Vocês são como eu, de carne e osso, como todos os seres humanos. Que precisam de carinho, que precisam de momentos como esse aqui. Né? Isso aqui, gente, não estou fazendo aqui, pastor, diante de Deus eu falo para vocês isso. Não é para pegar uma média, não é para poder ficar bem conceituado com você, mas eu entendo que isso aqui é um mimo de Deus para os pastores. É um momento que Deus está dizendo assim, olha, eu olho para vocês. Eu tenho visto o trabalho que vocês têm visto. Mesmo muitas pessoas não vendo de olho justo. Mesmo a sociedade até criticando vocês. Quantas vezes eu já ouvi pastor, pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo. E hoje eu sentei na mesa aqui agora e vi o pastor falando sobre quebra de principados, quebra de maldição, uma igreja que não prospera em um lugar, e o pastor vai para outro lugar. Quantas vezes o pastor está bem estabelecido em uma cidade, e aí ele vai para uma cidade que não tem nada a ver com nada. Volta para o Lodebar para poder criar uma situação para o Evangelho de Cristo chegar, porque é poder de Deus. Então, é só o cara ter a consciência e o amor de Deus para poder fazer isso, gente. E aí, quando uma pessoa dessa critica um pastor, critica um líder como vocês, eu falo, meu Deus do céu, o que seria dessa sociedade se não tivesse uma igreja para dar um equilíbrio a essa juventude que tem se alargado para as drogas, para a violência e para tantas outras coisas? Porque eu estou falando para vocês, porque eu sou fruto disso. Eu falei a vocês no início que eu morei no morro, lá no alto Morro Verde, e eu fui aliciado muitas vezes pelos traficantes. Compraria uma bala, que é assim que eles começam. Fui aliciado, fui até provado, Deus me livrou de pedófilos e etc, muitas coisas. Mas quem resgatou a minha vida? Jesus, através da Cristo. Então eu sei, mesmo que vocês achem que alguém não está olhando, que alguém não está reconhecendo, saiba, pastor, que no grande dia nós teremos grandes surpresas. E não é surpresa daqueles que têm milhões de seguidores, não é surpresa daqueles que têm grandes estruturas, é surpresa de pessoas como vocês, simples, que estão no gueto, que estão nos balados, que estão nas vielas, que estão nos centros de recuperações, que estão nos bairros mais simples da comunidade, levando o Evangelho de Cristo. Eu, Sérgio, sou fruto, empresário bem-sucedido hoje, mas sou fruto desse resgate que os pastores incansavelmente pregaram e anunciaram, e continuam anunciando, e não se cansam de anunciar. Então eu quero louvar a Deus hoje pela vida de vocês. Hoje aqui é o mimo de Deus na vida de vocês, dizendo, filhos, eu amo vocês. Eu tenho olhado o trabalho de formiguinha que vocês têm feito. Então, louvado seja Deus que Ele me permitiu para estar aqui com vocês hoje. O presente é meu. Eu não tinha condição de estar aqui hoje, mas aproveitei uma situação que a gente está em Ilhéus ali ontem para poder estar com vocês. E daqui a pouco vou estar com outros príncipes e princesas lá e lá para frente. O pastor está agoniado ali para a gente chegar lá a tempo. Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Então eu gostaria que o pastor orasse. E nós vamos estar fazendo um projeto em Salvador. E eu gostaria, pastor, de convidá-lo e estender esse convite a todos os pastores. Nós vamos ver de que maneira a gente receber esses pastores, porque vai ser uma alegria receber vocês aqui em casa. Entendeu? Eu estou vendo direitinho, vou estar articulando com o pastor isso aí para poder a gente estar trazendo vocês, porque eu acho que é interessante essa interação. Tá bom, gente? Muito obrigado pela confiança também. O projeto que nós participamos aqui foi em agosto, né? Foi em agosto. Eu falei para o pastor, que coisa deliciosa participar de um projeto onde a leveza espiritual estava presente. Porque em um projeto que tem oração, que tem tomada de território, é diferente. Eu tinha participado de outros grandes projetos no estado da Bahia, mas nenhum tão leve, tão gostoso de participar e tão aconchegante quanto de Jequié. Porque a Bíblia diz isso, né? Aonde abundou o pecado,
superando a graça. E eu fui abraçado pela graça de Deus nos dias que estive aqui, nos 4 dias aqui. Que Deus abençoe vocês, que 2026, pastor, a gente possa continuar sendo apaixonado por Jesus, convidando o governo de Deus para que todos os dias governe sobre nossas emoções, sobre as nossas decisões, sobre os nossos desejos, porque às vezes nem sempre queremos fazer aquilo que o nosso Pai quer que a gente faça. Mas quando a gente busca o governo dele, quando a gente aceita o governo dele, a coisa fica mais fácil. E que a gente possa, em nome de Jesus, chamar o governo dele em 2026 e se apaixonar por ele por todos os dias. Amém?